Um outro fator, que é um fator importante, que mostra a acentuação da crise política, aconteceu essa semana com a chamada Operação Scala, dirigida contra o governo Temer, né? O que nós temos aí é uma situação muito parecida com a situação da primeira grande crise do governo Temer com a JBS, né? Montou-se toda uma operação, dessa vez a operação foi montada diretamente pelo judiciário, né, e pela polícia, para desarticular e preparar uma eventual derrubada do governo Temer. Aparentemente, nós estamos aí na rota da substituição do Temer. Se vai dar certo ou não, nós vamos ter que acompanhar para ver. A primeira tentativa de derrubar o Temer não deu certo. Ele reagiu, ele enfrentou a situação, ele tinha uma base de apoio no Congresso forte, ele tinha como trunfo, né, a possibilidade de realizar uma determinada política econômica que os golpistas exigiam, né? Então ele conseguiu resistir naquele momento. O governo está muito mais fraco agora, né? O que facilita a tentativa de derrubar esse governo. Bom, qual é o sentido dessa ofensiva do setor mais direitista, digamos assim, do golpe de derrubar o Temer nesse momento, né? O grande problema é que, com o crescimento da crise, o crescimento do apoio ao Lula, né, a crise eleitoral que parece ser inevitável, né? Com o Lula ou sem o Lula, participando diretamente da eleição, podendo ser candidato, a crise é inevitável. A situação é cada vez mais grave. Há uma tendência à mobilização contra o regime político que se espalha pelo país, né? Foi visto na caravana do Lula, na morte da vereadora do Rio de Janeiro, em São Paulo e em várias outras manifestações. Isso sem falar na ação da extrema-direita, que nós vamos considerar à parte, porque é um tema que deve ser considerado em separado, né? Que estimula, que aumentou muito, e estimula a polarização, quer dizer, estimula a mobilização de vários setores. Muitos setores que estavam aí embarcados na ilusão eleitoral, né, que haviam traçado como linha política, seguiam um calendário eleitoral, caso o PCdoB e outros de esquerda, com os últimos acontecimentos, começaram a perceber que a coisa não é tão simples assim como eles estavam pensando. E isso daí, né, coloca em crise a política das direções da esquerda em geral, que é a política de seguir com as eleições, e propicia uma radicalização das suas bases e dos setores que eles dirigem. Então, nós temos aí uma situação extremamente crítica. Diante dessa situação, né, a burguesia está vendo como fundamental procurar estabelecer um governo que tenha um mínimo de autoridade para controlar a situação, né? A eventual substituição do Temer, que é um governo extremamente fraco, desgastado e que estimula a crise, estimula a polarização, é uma saída, não uma saída total, né, imediata, mas é uma via para tentar restabelecer um mínimo de estabilidade no Estado capitalista para enfrentar a situação. Nós temos que levar em consideração que a burguesia vê a possibilidade de adiar as eleições ou até anular as eleições, coloca a eventualidade de um golpe militar, né? Coloca a eventualidade de esse seria o plano A, né, dos golpistas, uma eleição que seria uma completa farsa, mas que para você realizar uma eleição que é uma farsa, você precisa ter um determinado apoio social mais amplo, uma farsa feita por forças que estão desorganizadas, que não estão bem centralizadas,
que não estão bem organizadas e não têm nenhum apoio popular, pode se transformar numa verdadeira armadilha para quem preparou essa farsa. Quer dizer, diante de todas as opções colocadas, né, para os golpistas nesse momento, o problema do controle do aparelho do Estado é um problema fundamental. Quer dizer, não é só o controle, porque a presença do Temer em si não implica em descontrole propriamente dito, mas implica em que é um governo extremamente fraco do ponto de vista, né, da sua relação com o conjunto das classes sociais. A burguesia apoia o governo porque ela tem necessidade de manter o controle da situação, mas é um governo que é um peso, muito mais do que uma solução para qualquer tipo de problema. Daí que tenha se colocado, nesse último período, o problema da substituição do governo. Quer dizer, abre-se uma luta no interior da burguesia, novamente, reabre-se, né, uma luta no interior da burguesia para ver quem é que vai ficar efetivamente com o controle do Estado. Muita gente fala que a ideia seria substituir o Temer pelo Rodrigo Maia, né? Isso aí pode ser uma realidade, mas o problema é mais profundo, né? Na verdade, a substituição do Temer implicaria numa tentativa, que pode ou não dar certo, mais provável que não dê certo, de reestruturação do poder do Estado de conjunto. Mais um sinal do agravamento da crise são as declarações que vazaram, né, essa semana, de dentro do próprio governo Temer, no sentido de que as eleições podem ser adiadas, coisa que a gente já vinha falando há muito tempo, né, que se a burguesia não conseguisse encaminhar o golpe pela via eleitoral, teria que ou adiar as eleições, ou dar um golpe com a ajuda dos militares, etc. e tal, alguma coisa assim. Nesse momento aqui, nós não devemos descartar nenhuma hipótese, né? Porque a crise, apesar de dar uma impressão de que as coisas andam assim meio sem destaque, sem relevo, a crise é muito profunda. Então, a gente não deveria descartar nenhuma hipótese, inclusive a hipótese mais extrema, que é a hipótese de um golpe militar que feche o Congresso, né? Que modifique as regras do jogo para poder dar uma estabilidade a um governo, a um novo governo no país. Isso daí, muita gente acha que é um exagero falar assim, né? Falar que pode haver um golpe militar, mas a realidade é que nós estamos numa situação em que todo o pacto político e social desestruturou-se, desmanchou-se, e, portanto, numa situação como essa, tudo é possível, a situação é muito fluida. Trata-se apenas de calcular, né, o prejuízo que uma determinada ação pode dar em comparação com uma outra determinada ação, ou também de se obter a coesão necessária para fazer A, B ou C. Se você tem condições de unificar todo um amplo setor da burguesia em apoio ao golpe militar e eles acharem que os custos do golpe militar são sustentáveis, quer dizer, dá para sustentar, dá para arcar com esses custos, eles sem dúvida nenhuma vão embarcar por aí. Tudo vai depender da alternativa, né? Se a alternativa for pior, por pior que seja a solução encontrada, ela é uma solução racional, né?